Olá, Board Members, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Conselheiros, diretamente aqui dos estúdios da Board Academy. Eu sou Farias Souza, CEO aqui da Board Academy, que tem o nobre propósito de levar a governança proativa às empresas brasileiras, com apoio dos Board Members aqui do Board Club e da Board Academy. Se você gostar desse episódio, então já considere aí se inscrever no canal, ativar o sininho também para receber todas as notificações, ok? Muito bem, aqui no podcast Os Conselheiros, a gente recebe profissionais, conselheiros, que vêm compartilhar conosco a sua trajetória, o seu campo de batalha e principalmente as experiências por onde passaram, ok? Então, já fica aqui novamente o meu pedido para que você possa compartilhar, inclusive, esse episódio, ativando o sininho e também curtindo, tá bom? Bom, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio dos Conselheiros e aqui comigo, Udo. Tudo bem, Udo? Boa tarde. Tudo bem, Farias? Prazer estar aqui com você de novo. Parabéns à nossa audiência, obrigado. E hoje a gente tem um convidado extremamente especial aqui, Farias. Mais um especial. Mais um, como sempre. Cada edição aqui parece uma via láctea isso daqui, é impressionante. Hoje nós temos aqui o nosso colega, o Roberto Serer. Serer, muito obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar suas experiências, sua trajetória e ouvir suas valiosas dicas aqui para os nossos colegas aqui do Board Club. Olá, um prazer estar com vocês. Agradeço a oportunidade
E vamos aí ter bons momentos aqui, onde poderemos... um bom papo. Esse aí, Serer, é o seguinte, todo mundo que senta nessa cadeira aí precisa responder algumas perguntas e tem que responder mesmo, tudo Cabeludas, bem? Né? Cabeludas. Algumas sim. Não, mas são perguntas certamente que você vai dominar aí. E eu já começo com duas, tá? Quem é Roberto Serer e onde começou a tua história? Aonde você nasceu, onde você cresceu? Conta um pouquinho pra gente aqui. Tranquilo. Bom, vamos lá. Roberto Serer é economista, contador, conselheiro certificado desde 2016. Tenho como hobbies atuais fazer caminhadas. Né? Casado com Solange há mais de 40 anos. Solange. Olha só. Que bacana. E tenho 2 filhos que me enchem de alegria. O Rafael, que está há 5 anos aí numa carreira internacional já. E a Roberta, minha filha fisioterapeuta, que nasceu com uma missão na vida de proporcionar cuidados paliativos a pacientes com internação em internação hospitalar, né? Nobre missão. Nobre missão. Nobre missão. Nobre missão. Eu sou descendente de imigrantes alemães e o Serer deveria ter entre o S e o E um CH, seria Scherer. Olha. Correto. Olha lá, vocês Isso eu não sabia não disso. sabiam disso. Aí, novidades, hein? Tá vendo? Novidades. Revelações. Revelações. Podcast Revelação hoje. E do convívio com meus avós maternos, né, que moravam conosco em casa, quer dizer, na verdade eu morava com eles. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, sim. Tá, sim. então, você nasceu? Nasci aqui em São Paulo. São Paulo. Cidade de São Paulo, isso. Tá, e você tem irmãos? Tem um irmão, sim. Um irmão? Um irmão só. Tá, um irmão ok. só. Também fez carreira executiva, tá, um irmão mais velho. E no convívio com os meus avós, né, eu tirei algumas lições de vida. Primeira delas, de perseguir objetivos na vida com determinação. O que é o determinação no que eu ouvia deles? O determinação, para mim, é a tradução de duro na vida, dinheiro não nasce em árvore, nada cai do céu. E também uma lição de ética. Traduzido do que eu ouvia de faça sempre o certo. A coisa certa? A coisa certa. Ok. Então, um outro aprendizado que eu também acho muito importante, que é o de respeitar todos igualmente, independente de religião, condição social, né? E uma coisa que me marcou muito também, que eu traduzo da seguinte forma: arrogância jamais, humildade sempre. Mas humildade aqui não é no sentido de voto de pobreza, de andar com a sola do sapato furada. O significado de humildade aqui para mim é o de aprender a ouvir, o de ouvir, dialogar e aprender. Porque a gente só aprende verdadeiramente quando a gente consegue ter bons relacionamentos que trazem aprendizado. Como diz acho que eu já ouvi você, Farias, muitas vezes dizendo o seguinte, que é algo que eu também incorporo na vida. Tem 2 formas de se aprender na vida: ouvir a experiência, né? E usar essa experiência a nosso favor, né? Usar essa experiência a nosso favor, ou pegar o outro caminho, que é o de tentativa e erro. Exato. Então,
Eu prefiro ouvir quem sabe, eu prefiro ouvir a paciência, né? Bom, ou seja, teve um núcleo familiar aí de avós, pai, mãe, muito forte, né? Muito. Com valores aí que você trouxe que realmente trazem pra gente, e aí certamente você passou para os seus filhos, né? Sem dúvida. Aquilo que é correto sempre. Sempre. E aí vamos andar um pouquinho na tua história. Então, você se formou aqui em São Paulo também? Também. Tá, onde você se formou? Qual o curso? Eu me formei na USP em Economia. Economia. E depois, como a gente vai ver depois na minha história profissional, depois eu fiz um complemento, fiz mais uma graduação em Ciências Contábeis. Uau! Então fez Economia. Também em São Paulo. Tá. E por que você fez Economia depois Ciências? Em razão de eu ter trabalhado com auditoria independente. Ok. Externa. Então, eu... precisava se manter... Precisava atualizado. E se eu seguisse carreira longa na auditoria externa, em algum momento eu ia ter que ter, vamos dizer, o diploma de contador para poder assinar parecer de auditoria. Ok. Olha, prova viva de seguindo os conselhos dos avós. Vá atrás daquilo que você precisa. Corra atrás. Corra atrás. É isso aí. Não tem jeito, né? Na vida, a gente tem que realmente fazer. Tem um amigo meu que fala assim, você joga a bola lá na frente e sai correndo atrás da bola, senão não funciona, né? Uhum. Bom, aí você fez então Economia, depois Ciências Contábeis. Isso. E aí você já estava trabalhando. Como é que foi aí o início do teu trabalho, né? A tua jornada no mundo aí dos negócios? Minha jornada laboral. Boa! Não, legal. Olha, a minha atividade aí profissional começou bem cedo. Eu, com 16 anos, já trabalhava em banco. Trabalhei no banco por aproximadamente 1 ano. Aos 17 eu parei. Eu sempre procurei ser muito independente também na vida, né? Então eu muito cedo já gostava de ganhar o meu dinheiro para poder pagar meu ingresso no cinema, tal, e assim foi. Bom, aí depois eu parei o trabalho no banco, quando eu tirei 1 ano para me dedicar exclusivamente aos estudos, que era o de fazer o curso preparatório para o vestibular e terminar o último ano do ensino médio, na época colegial, né? Sim. Colegial. Nós temos os cabelos brancos ou menos cabelos, né? Nós somos contemporâneos nessa questão. Nessa questão, né? Do colegial. Terceiro, né? colegial, veja lá. Na sua época ainda tinha admissão para sair do primário para o ginásio, se lembra? Tinha. E então aí eu tirei esse ano sabático para os estudos, né? Para me preparar para o vestibular naquilo que eu almejava, que era o curso de Economia na USP. Eu fui contemplado no cursinho, né? Com uma bolsa de estudos integral. Bacana. E para manter essa bolsa de estudos, eu precisava, nos simulados mensais, nas provas de avaliações mensais, eu precisava estar bem ranqueado, tal, nos top alguma coisa aí da vida, né? Então, quer dizer, o que eu aprendi lá no berço, aprendizado de berço, né? Persiga seus objetivos com determinação. Bom, aí eu consegui levar boas avaliações nos simulados o ano todo, mantive a minha bolsa integral todo ano de cursinho e resultado do esforço, resultado do estudo duro, o esforço foi contemplado a ponto de eu ter entrado no meu curso de Economia na USP, né? Iniciada a faculdade, eu tive depois uma experiência de 1 ano e meio numa empresa que prestava serviços para a prefeitura. Aqui de São Paulo? Aqui de São Paulo, sim. Na área de
coleta de lixo e varrição. Quer dizer, você começou a faculdade, entrou na faculdade e aí depois já voltou para a atividade profissional também em paralelo, é isso? Paralelo. Faculdade à noite, trabalho durante o dia, trabalho na Zona Leste, faculdade na Zona Oeste, e, enfim, sempre correndo atrás aí dos objetivos. Nada para mim na vida foi fácil, nada caiu do céu, né? E então nessa empresa, agora aqui eu já vou fazer uma provocação aqui, como nesse primeiro ano e meio de faculdade eu trabalhei numa empresa de coleta de lixo, varrição de rua e tal, a minha experiência com preocupações ambientais começou bastante cedo. Olha lá. E lá você fazia o que nessa empresa? Nessa empresa eu fazia controle de frota, né? E controle dos tickets de balança, quer dizer, os caminhões saíam para coletar lixo, retornavam com os tickets de balança, aquilo a gente ia acumulando para no final do mês apresentar conta para a prefeitura pagar. Era, né, pelo volume coletado. Pelo volume coletado. E com relação a controle de frota, a gente controlava nas várias rotas, quilometragem percorrida, o consumo de combustível e tal, para ver se estava tudo... Se estava mais ou menos dentro. Dentro, né? se estava tudo amarrado aqui, né? E você ficou quanto tempo lá? Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. Até a metade do meu segundo ano de faculdade. Tá. Na metade do meu segundo ano na faculdade, eu diria que eu tive a oportunidade de ter a pedra fundamental da minha base profissional. O que foi isso? Foi a oportunidade que eu tive de trabalhar numa Big Four de auditoria que era a Arthur Andersen. Né? E lá eu fiz uma carreira de 9 anos, né, uma carreira clássica de assistente até a posição gerencial. Eu tinha 20 anos incompletos quando comecei a trabalhar com auditoria independente. Eu fiz parte de um laboratório da Arthur Andersen, que num grupo de 40 novos recrutas, recrutou 2 mais jovens. Eu era um deles. Para fazer uma experiência de pegar alguém bem verde, né? Traz para dentro, vamos treinar. E diga-se de passagem, Farias e Udo, era um senhor treinamento. Não, imagino. Que assim, nós tínhamos... Você fica falando... Dá vontade de voltar, porque Arthur Andersen era uma das empresas que mais investia em treinamento e desenvolvimento de time. Pois é. Assim, é verdade, Farias. Olha, o que eu vi naquele momento? Eu não estava vendo salário. Não. Eu estava vendo a oportunidade de aprender e muito. Não, assim, eu me arrepio aqui, porque assim, eu tenho alguns amigos, sério, que passaram por lá. E o que eles falam, né, da Arthur Andersen, assim, é uma empresa espetacular, que desafiava, treinava, desenvolvia, ajudava as pessoas a se tornarem pessoas e profissionais muito melhores, né? Sem dúvida. É interessante, porque eu também passei por uma experiência semelhante, que durante o estágio, eu fiz engenharia, era um programa de 2 anos, mas nesse programa de 2 anos você já sabe exatamente onde você vai passar, quanto tempo você vai ficar e o que você vai aprender. Quer dizer, eu imagino que na Arthur Andersen também é a mesma questão, você tem um programa extremamente estruturado, sim, né, que é para formar aquele futuro profissional, tanto no aspecto técnico, mas também no aspecto pessoal, de relacionamento e tudo mais. Correto. É bastante interessante. Correto. E aqui eu vou emendar já no seu comentário também. Só para ter uma ideia do investimento em treinamento, o primeiro mês na Arthur Andersen, a minha turma ficou em São Paulo, passando por treinamento em contabilidade. Porque nesse grupo de auditores, alguns faziam direito, outros contabilidade, outros administração, outros economia. Nós ficamos 1 mês fazendo treinamento em contabilidade. Depois passamos outro mês em Serra Negra,
levava todo mundo para Serra Negra, que era o treinamento em técnicas de auditoria. Então, os meus 2 primeiros meses foi estudo. E, enfim, foi uma bela academia de formação profissional. E aí, emendando com o comentário do Udo, e nessa trajetória em auditoria independente, foi possível ter uma lição em soft skills enorme. Por exemplo, cada empresa cliente era uma cultura diferente. Sim. Uma extremamente formal, outra extremamente informal. Então, isso foi um aprendizado de se adaptar ao meio. E rapidamente. Rapidamente, né? Outro aspecto muito positivo e que me ajudou muito na minha trajetória profissional foi a capacidade de accountability, de prestar contas e de administrar conflitos numa estrutura matricial. Por quê? Cada job de auditoria, cada empresa cliente tinha um gerente, um sócio e tal. Então, era aquela coisa de ter a habilidade de atender a todos o tempo todo e muito bem. E dentro de uma linha de raciocínio e atuação, né, Serrano? Eu, na minha trajetória profissional, vi muitos integrantes de equipe que tinham uma dificuldade enorme de performar numa estrutura matricial. Uhum. Quer dizer, se você tinha alguém que tinha uma responsabilidade funcional, se você pedia uma ajuda em um projeto, já caía naquilo, eu toco o projeto ou eu toco o meu dia a dia? O que eu faço? E, a gente sabe, na vida profissional, você tem que bater o escanteio, correr e cabecear. Se colocaram no seu prato, amigo, é seu. Eu costumo dizer deixar os pratinhos rodando, né? E eu tinha como principais contas, né, que eu cuidava diretamente, e eu fiz aí uma história com essas contas também, de assistente de auditoria até a gerência, que foram a Pirelli e o Grupo Villares. Então, eram, acho que 2 das maiores contas que nós tínhamos na Andersen. Então, isso foi, assim, resumindo, meu ciclo da Andersen foi um período de 9 anos, intenso. De assistente a gerente? De assistente a gerente. Tá, 9 anos. E aí saiu de lá quando, Sério? Saí em 85. Tá. 85. E depois, o que você buscou? Isso. Foi para onde? Ao final de 9 anos na Andersen, eu comecei a fazer um balanço do que eu podia esperar lá dentro. E aí eu via como muito remota a possibilidade de galgar uma cadeira de sócio dentro da Arthur Andersen. Tá. Por quê, Sério? Olha, eu vou ser bem direto ao ponto, Farias e Udo. Os sócios da Arthur Andersen participavam do bolo, da distribuição do bolo dos lucros globais, não somente locais. Então, não havia um esforço grande de botar mais gente, desenvolver vamos dizer, a atividade no Brasil. Então, era uma coisa de perder uma conta de 1.000 horas para ganhar 2 de 500 ou 3 de 300. Então, como carteira de horas não crescia e não ia abrir oportunidades para novos sócios, né? Então, aí eu coloquei vamos dizer, um plano de carreira para mim naquele momento, né? Eu, quando estava em campo fazendo auditoria, eu via os diretores do outro lado da mesa, eu falava assim, pô, que bacana, um dia eu vou querer ser igual, vou querer ser assim. Chega lá. Eu vou querer comandar, eu vou querer fazer. Né? Eu, enquanto auditor aqui, eu dou recomendação, né? Palpito um pouco. Mas é só isso. Né? Mas veja o que você falei, fez. Não, eu falei, eu quero fazer a coisa acontecer. Então, esse era um desejo que estava enraizado. Um motivador que você tinha dentro de você. Um motivador que eu tinha dentro de mim. Aí, o que eu pensei naquele momento? Eu entendia que sair diretamente
da atividade de auditoria externa para sentar numa cadeira executiva, que a transição não ia ser muito fácil. Então, eu procurei o borderline, o que era essa zona intermediária, auditoria interna. Então, aí depois, com esse cenário mapeado, eu tive a oportunidade e recebi o convite para fazer a implantação do Departamento de Auditoria Interna na Valmet Tratores. Lá em Mogi? Lá em Mogi. Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Minha terra natal. Opa! Olha lá. Isso mesmo. E nesse primeiro trabalho, né, em auditoria interna, eu comecei a exercitar o meu olhar de dono, de acionista, né, de querer agregar valor ao negócio. Então, eu não queria desempenhar o papel clássico de auditoria, de ficar só contando estoques, que era o que eu via muito quando eu volto no tempo, o que faziam as auditorias internas. Então, eu sempre tive um olhar muito direcionado para fazer uma crítica construtiva sempre, de como a empresa usava os recursos de forma eficiente e eficaz, né, para atender os seus propósitos e tal. Então, eu entendi que para desempenhar esse papel, né, em auditoria, que seria muito importante ter uma imersão bastante profunda nos negócios. Entender de negócio. Entender de negócio e entender de processos, né? Então, quer dizer, e aí eu também incorporei depois na minha trajetória profissional o seguinte, que a gente muitas vezes tem que sair do conforto do escritório corporativo, descer do elevador e ir para a linha de frente, ir para o chão de fábrica, para o chão do armazém, estar junto de onde as coisas acontecem. Né? Como é que eu comecei a conversa? Ouvir, dialogar, aprender. E assim. Então, dentro dessa visão, né, do que eu entendia que seria um departamento de auditoria interna para agregar valor, né, eu vou citar um exemplo. Numa auditoria, num projeto de auditoria, né, visitando literalmente o quintal da fábrica, em Mogi das Cruzes, do lado da usinagem ali. Bons tempos. Bons tempos. Lembrou, né, Udo? Oh, nossa Senhora. Aí comecei a ver um monte de peças metálicas bonitas, tal, né? Eram insertos de metal duro, mais conhecidos como pastilhas de Vídia. Agora o Udo aqui vai dar uma aula. Caríssimo. 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 Bom, aí eu olhando para aquilo, falei, mas meu Deus do céu, o que é isso, né? Não tenho visto na contabilidade da empresa, tal, não vejo nada de valor que está sendo feito com esse material. Bom, aí surgiu aquela coisa, bom, vamos pesquisar o que pode ser feito com isso. Aí descobrimos, com a minha equipe de auditoria e tal, descobrimos um senhor uruguaio, eu só não vou lembrar o nome agora, mas era uruguaio e que fazia a reafiação desse material a um custo de 30% do material novo com o mesmo rendimento. Nossa, olha só. Olha, foi uma economia muito grande com esse material e desafiando, na época, o diretor industrial, que falava que aquilo não ia acontecer, que não ia ser possível, que imagina, tal. Ó.
Bom, aí o presidente da empresa determinou que fosse feito o teste. Falei, Pelo menos testa, vai. Vamos testar. Pega um lote. O não nós já temos, né? O não nós já temos. Pega um lote, manda reafiar. É isso aí. E vê. Perfeito. E testa. Aí colocaram no teste a operação mais pesada de usinagem, mas foi uma beleza. E aí foi. E aí o segundo grande entregável na Valmet foi um pedido feito pelo presidente da empresa, porque no final dos anos 90, a indústria de tratores passou por uma grave crise, né? Final dos anos 80. E o presidente, de uma forma, achei presidente de uma forma muito inteligente, me chamou e falou, Roberto, nós precisamos fazer uma reestruturação na empresa, precisamos identificar oportunidades de racionalização nos custos. E o que qualquer presidente faz nessa hora? Chama cada diretor e fala, ó, cada um tem que cortar X%. Ele falou, não, me ajuda a entender aonde nós podemos fazer os cortes, que a empresa vai sofrer menos. E foi um trabalho bem bacana, foi um trabalho que foi feito levou de 4 a 6 meses, mas indo a fundo nos processos em cada área, identificando oportunidades de consolidação de algumas áreas, tal. Quer dizer, o resultado disso foi que foi possível depois a gente conseguir ter uma racionalização em custos da ordem de 30%. Nossa. Então, isso ajudou muito a empresa a atravessar a crise. Muito significativo. Não, porque a gente, muitas vezes, no mundo dos negócios, a gente, infelizmente, tem que ser, muitas vezes, muito frios. Mas eu não sei se é ser frio ou se é tomar uma decisão coerente, porque não fazer nada poderia levar a empresa à morte. Aí se perde em tudo, né? Aí se perde tudo. Que eu acho que é o que ninguém queria. Claro. Não, inteligente, né? Quando você chama o time para compartilhar com você aonde seriam as melhores reduções, né? Aquilo que impacta menos no time, na estrutura da empresa, é mais inteligente, certamente. Quanto tempo você ficou lá, então, Sério? É o total? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Tá. E nisso depois, após esses 5 anos, eu engatei a minha segunda experiência em auditoria interna. Quer dizer, a gente estava no curso de uma crise da indústria de tratores e tal, aí eu tive a oportunidade, um convite para integrar a auditoria interna do Grupo Camargo Correia. Tá. Que eles nem chamavam de auditoria interna, eles chamavam de auditoria de gestão. Eu falei, opa, isso aqui encaixa com o que eu gosto de fazer, né? Uma auditoria mais nobre. Já começa a ampliar um pouco a responsabilidade. Né? E essa minha experiência como head de auditoria do Grupo Camargo Correia foi uma experiência de 2 anos. E nesses 2 anos, em paralelo, eu tive a minha primeira oportunidade de atuar em conselho, que foi no conselho do Shopping Jardim Sul. Olha. Numa fase em que o shopping estava em fase de implantação. Então, eu lembro, na época, de algumas contribuições bastante interessantes, né? Que o conselho pôde desenvolver, né? Como o shopping estava em implantação, aí o conselho teve uma atuação bastante forte em questionar se tínhamos todos os alvarás, licenças de funcionamento,
se tínhamos todos os contratos com lojistas assinados. E era de uma rede esse shopping? Ou era Não, era do Grupo Camargo Corrêa. Do próprio grupo? Do próprio grupo. grupo. Ok. Do próprio grupo. Tá. Próprio grupo. Tá. É um belo desafio, hein? Era um belo desafio. Legal. Isso em qual ano, Cearé? Isso foi... Shopping Jardim 90 a 92. Tá. 90 a 92. Isso. E ficou quanto tempo, então, atuando aí, ajudando, apoiando como conselheiro? 1 ano. 1 ano, tá. Um ano. Porque depois desse 1 ano, essa oportunidade aconteceu após um ano que eu tinha ingressado como head. Eu fiquei 2 anos no total na auditoria. Então, a minha experiência de conselheiro durou 1 ano. Tá. Por quê? Porque depois, fruto de um trabalho de auditoria, de um relatório que eu havia entregue, num belo dia eu recebo uma ligação do falecido sócio fundador do grupo, Sebastião Camargo. E a primeira coisa que vem na cabeça é, o homem está chamando, o que eu fiz de errado? Deixa eu me preparar aqui. Primeira reação. Primeira reação, né? Mas, pelo contrário, o seu Sebastião, muito formal, sempre muito formal, estava com os papéis na mesa, dentre eles o relatório de auditoria que eu tinha entregue para uma das empresas, e ele sempre muito objetivo. Roberto, estou aqui com o relatório que você preparou da nossa empresa Reago e tal. Fazer uma pergunta para você. Você indicou que nós temos muitas oportunidades, muitos desafios aí nessa empresa. Então, é verdade, seu Sebastião. Aí ele levantou o dedo assim. Você aceitaria ir lá como diretor para colocar em prática tudo isso que você está sugerindo aqui? Olha só, vai ser vidraça. Aí o Roberto de pedra virou vidraça. Farias? Cuidado com o que pedes. Que receberás. Que certamente. Então, quer dizer, aí eu falei, opa, aquele planejamento de carreira que eu fiz nos meus últimos anos de Arthur Andersen, com o objetivo de sentar numa cadeira executiva, falei, opa, chegou o momento. Chegou o momento. E foi uma experiência, a minha primeira experiência executiva foi muito rica, porque a Reago não era uma empresa muito grande, né, no contexto do grupo. Então, pelo próprio perfil da empresa, tal, eu assumi praticamente todas as diretorias da empresa, exceto a diretoria técnica de manutenção dos equipamentos. Então, é importante, talvez, descrever rapidamente aqui o que era a atividade da empresa. A Reago era uma empresa na área de mineração de pedra habilitada e de construções pré-fabricadas de concreto, pilares, vigas, lajes e tal. Então, pelo porte da empresa, quer dizer, aí eu fui responsável por administração e finanças, por área de pessoal. Comercial, tudo? Comercial. Qual a idade que você assumiu, então, essa posição? Você lembra? Super jovem. Super jovem. Eu tinha... Isso foi em 93? 93. Pelas minhas contas aqui, 93. Eu tô fazendo 93. É um garoto. Um garoto. Eu tinha 37 anos. Ok. Assumiu um negócio, uma mineradora, né? Imagina. Não é... E na época, você lembra de quantos colaboradores tinham? Qual era o tamanho desse negócio? Tinha uns 300 colaboradores. Eu diria que se eu fosse trazer o faturamento... Não. Só colaborador, Uns 300 colaboradores. Então, um negócio parrudo. Assumi a área de tecnologia de informação, que, aliás, era uma das coisas que eu mencionava no meu relatório de auditoria, que a empresa não tinha sistemas integrados, tudo
redundava em retrabalho e tal. Então, vamos dizer, uma das primeiras, um dos primeiros desafios na minha chegada lá foi, bom, vamos ver uma nova solução aqui para um novo ERP, né? O que nós vamos fazer? Bom, era uma nova experiência, né? Agora você recomendou, agora execute aqui. Já tinha um plano de ação, né? Sim, sim. E dentro disso, de ouvir a experiência de quem tem, né? Até porque eu também não era especialista na área de tecnologia de informação, vamos ouvir quem sabe. Fui bater na porta da maior empresa do grupo, que era empreiteiro, quero falar com o diretor de informática. O que você está fazendo aí para eu fazer lá? Conta uma coisa para mim. Fala, olha, precisamos de um ERP novo lá na Reago. Que você tem para me sugerir, me sugerir aqui, né? Não, quer dizer, não faria sentido ter alguma coisa no padrão Oracle. Nada muito pesado. Né? Nada muito pesado. Então, fizemos algumas análises de sistemas tal, e optamos pelo Microsiga. Tá. E o resultado da implantação acabou sendo tão bom, também arregacei muita manga. Teve que... Tava né, com cada área funcional, vendo as necessidades e tal. Porque não existe sistema ruim, existe sistema que não tem processo bom. Mal trabalhado. Mal trabalhado. E uma coisa muito importante em sistemas informatizados é justamente aquilo que você oferece de input para o sistema. Se a qualidade dos seus cadastros, por exemplo, não é das melhores... Ele vai te devolver também informações ruins. E lá você ficou quanto tempo? 5 anos. 5 anos também. Então, no total de Grupo Camargo Correia, eu fiquei 7. Ah, tá. 2 na auditoria. Ah, tá. 5 ok. 5 à frente dessa diretoria. E também na atividade comercial e atividades também, digamos, patronais, acabei também assumindo uma cadeira no sindicato patronal, no Sindipedras. Tá. Acabei integrando uma comissão de estudos tributários do Simprosim, que era um outro sindicato patronal, onde conseguimos um tratamento especial, uma redução de alíquota de ICMS para as alíquotas, para os produtos que envolvem estruturas pré-fabricadas de concreto. E o resultado disso tudo também, quando você coloca tudo na balança, né, novos sistemas, novos processos, também foi possível ter um deliverable, um entregável bastante expressivo. Quer dizer, nos 5 anos que eu estava lá, foi possível ter 50% de racionalização em estrutura, em custos, enquanto a empresa experimentou um crescimento de faturamento da ordem de 250%. Então, sensacional. Foi um balanço, grande resultado. Um resultado bem legal. São coisas que a gente lembra com muita satisfação, muito carinho. Não, imagina o quanto você não aprendeu nesse período aí, hein, Séria? Porque você teve que arregaçar as mangas e fazer junto com o time, né? Na área comercial, no branding comercial, eu lembro muito bem de estar sentado na Faria Lima, numa agência de marketing e tal, e aí juntos também criamos o brand Reago Marca Forte, que depois a Ford acabou copiando, com Ford Raça Forte. Mas, enfim, coisas que a gente lembra com bastante carinho. E nessa empresa, também fazendo algumas amarrações, né, com o propósito da governança e tal, também me lembro, né, atividade de algumas preocupações ESG que eu tive
diretamente envolvido, né? Quer dizer, a atividade de mineração, por exemplo, ela pressupõe licenciamento ambiental, plano de recuperação de áreas degradadas, na sopinha das letras do S, do social, temas ligados à saúde ocupacional, né? De gestão de riscos associados com o manuseio e armazenagem de explosivos, né? Ixi, então, tinha coisa aí para cuidar. Tinha coisa para cuidar. Imagina o risco. Você já viu alguma empresa cuidar de explosivos? Então, é uma bomba, né? Isso é um perigo. Você imagina, toda essa questão ambiental é extremamente pesada numa mineração. Já é. Existe uma legislação bastante robusta e exigente em cima disso. E principalmente, né, as pessoas que convivem ali no entorno são praticamente fiscais daquela operação. Ah, é verdade, hein, Udo? E outra coisa, é uma atividade de risco. Quer dizer, prevenção de acidentes, controles, contaminação, né? Contaminações, sim, enfim, tem uma série de atividades aí que são extremamente desafiadoras para um profissional. Né? Naquela época você tinha aí uma relativamente jovem, né? Então eu imagino também que e aí eu acho que é um ponto legal para ser explorado, sério, como é que, porque você tinha que envolver as pessoas, você tinha que convencer as pessoas, obter o engajamento, o comprometimento em levar a cabo, né? Eu não sei se nessa área era o caso, mas levar a cabo aquelas recomendações que você fez no seu relatório de auditoria. Sim, né? Sim. Então, também começa a puxar mais ainda essa questão que os conselheiros têm de ter um relacionamento bastante adequado para que aquilo seja concretizado. Por exemplo, havia um senhor que era encarregado da atividade de fazer o desmonte das rochas, né? Isso usava-se explosivo para fazer essas coisas. Então, dentro daquilo de ouvir, dialogar e aprender, tive muitas conversas com esse senhor e falava, o que pode dar errado nisso? Como podemos prevenir? E depois, a partir disso, saíram ações de treinamento, né? Grupos de treinamento e certamente a responsabilidade com pessoas, né? Com o ser humano é muito grande, né? Não dá para ser amador com essas coisas. Não dá. Não dá para ser amador. Porque assim, você coloca em risco a vida de pessoas, inclusive, né, Séria? Imagina, você tá cortando uma rocha lá com explosivo e se colocar mais do que realmente precisa, você pode, né? Matar pessoas, né? Então, é um perigo danado, né? Perigo. Bom, 5 anos lá e depois? Bom, depois, aí veio a minha segunda e extensa experiência executiva, onde eu fiquei 18 anos em uma única empresa, né? Nesses 18 anos, que era a Martin Brauer. E aí mudou completamente, né? Não, mas aí, calma aí, isso aqui é uma virada de página importante, né? Que você sai, então, auditoria interna, tomou conta de um negócio, uma BU, né? Uma BU de mineração, e aí você vai para supply, isso, né? 2 BUs, uma de mineração e o negócio de pré-fabricados de concreto era em Jundiaí. Ah, ainda era separado, que você era responsável pelas duas. Olha isso. 2 BUs. Isso. E aí depois fomos cair numa empresa na veia prestação de serviços. Prestação de serviços de gestão de cadeia de supply chain e transporte. Então, eu estou falando aqui da Martin Brauer. Quando você chegou lá, desculpa? Cheguei em 98. 98. 98. 98. E a Martin Brauer, quer dizer, ela estava inserida numa empresa global, né, com sede em Chicago, nos Estados Unidos, que, quando eu me desliguei da Martin Brauer, ela figurava como 8ª
maior empresa de capital privada nos Estados Unidos, Nossa. com destaque. Na frente dela, você pode tirar 4 outras que estavam na área de auditoria independente. Então, na verdade, tirando as empresas de Big Four, ela, na verdade, era a 4ª maior empresa de capital privado no ano de 2020, uma estatística aí recente. Tá. E faturando 35 bilhões de dólares. De dólares. Isso, global, né? Global. É. A nossa corporação nos Estados Unidos, além do business de distribuição de alimentos que nós temos no Brasil, ela também faz distribuição de bebidas, né? De cerveja, de beer. Né? Ok. E mais recentemente de Coca-Cola. Mas, enfim, eu entrei nessa empresa, na Martin Brauer. A gente sempre entra numa empresa com uma missão, né? Sim. Na minha primeira experiência executiva, põe um novo sistema para rodar, tal, implementa aí suas recomendações. E quando eu caí na Martin Brauer, eu também eu tinha um propósito que eu tinha uma encomenda. Né? A empresa, em 97, tinha passado por uma... olha, eu diria, não tem como dourar a pílula. Uhum. No ano anterior à minha chegada, a empresa havia feito uma implantação desastrosa de ERP, era um G.D. Edwards. Né? O sistema é bom, não há o que falar mal do sistema, mas é o que eu falo. Nenhum sistema vai ser bom com processos ruins. Sem dúvida. O sistema você joga na máquina, aquele processo, ele vai... Né? Se o input não é bom, o output não será bom. E aí, sério, você foi contratado para ajudar a empresa nesse processo de transição de sistemas, é isso? Na verdade, o sistema já tinha sido implantado. Ok. Não estava rodando. Não estava rodando, não estava de pé, não estava legal. E foi para trás? Voltou no sistema antigo, não? Não voltamos no sistema antigo, mas só para ter uma ideia do estrago disso, a empresa em 97 tinha perdido totalmente os controles financeiros. Nossa. Tinha contas... por exemplo, se olhar para os recebíveis, tinha fatura duplicada. Quer dizer, você não podia confiar em nada do que sair daquele sistema, é isso, sério? Nada. Desesperador. Era desesperador. Então, o trabalho para 97, olhando como demonstração financeira, foi de literalmente construir um novo balanço de trás para frente. De trás para frente. De falar, vamos levantar o que tem que estar no balanço de contas a receber, Sim. de contas a pagar. E assim fomos fazendo a reconstrução. E, paralelamente, trabalhando junto com as áreas funcionais, vendo o que não estava legal no processo para corrigir e o sistema rodar. E foi. Isso durou um ano e meio, até que o sistema ficou redondo. Né? E depois de estar com a casa arrumada do ponto de vista de controles financeiros, tal, eu falei, eu também não falei, mas eu fui para assumir a diretoria financeira, né? Então, aí eu já mais confortável depois, né, para pilotar as finanças, falo, agora eu tenho informação confiável e tal. Não, e aí eu fico imaginando o Serer como auditor lá atrás, chegando numa empresa... nesse estado. Não, deve ter pirado, né? Porque... Me admira que você tem cabelo ainda, Serer. E a vontade de desistir, hein, Serer? Porque assim... Ele não vai falar. Não, porque você imagina, né? Você que o tempo todo na vida profissional viu os processos sendo seguidos, recomendando boas práticas, e chega num momento, e aí toda empresa pode passar por isso, certamente. Eu também já passei na Leroy Merlin, uma empresa de home center, onde a gente implementou lá o SAP. A princípio, o planejamento era para 3, 4 anos, levou 8 anos para fazer. Nossa. Imagina a quantidade de grana que a gente não investiu na homem-hora de consultoria para... Porque não tinha como voltar, tem que ir para frente agora. Não tem mais como voltar, né? Sim. Então, sim. Uma loucura. Não, uma loucura. Bom, aí depois de estar com a casa arrumada, vamos dizer assim,
eu fiz parte, né, é importante registrar aqui, eu fiz parte de uma nova diretoria que a empresa começou a constituir no Brasil. Primeiro veio uma nova diretora de RH, depois eu como financeiro, e alguns meses após a minha chegada vieram um novo diretor de operações e um novo diretor-geral, né? Brasileiro, diretor-geral? Brasileiro. Mas reportava para fora. Reportava para fora, isso. E eu reportava funcionalmente, eu reportava hierarquicamente para esse diretor-geral aqui e funcionalmente para fora. Com uma casa arrumada e já procurando... Aí a coisa começou a ficar sem graça, né? A gente sempre corre atrás de motivação, de fazer melhor. Sim. Fala, o que eu posso... O que podemos fazer melhor agora? Aí comecei a ter conversas ao pé do ouvido com o nosso diretor-geral, onde eu falava para ele, bom, aqui eu também preciso caracterizar que a empresa só tinha um cliente. Isso, olha só, imagina... Uma empresa do tamanho que é aqui no Brasil, que já era, né? Em 97, 98, anos 2000, vai. Uma empresa desse tamanho que só tinha um cliente. Que também começava com M. Que também começava com M e que não era só no Brasil. A empresa, globalmente, onde tinha operação, só tinha McDonald's como cliente. E era sócio ou não? Podemos falar. Tinha participação não? Nada. Zero de participação. De família, nada? Era uma relação... Nossa. Puramente comercial. Pura cliente-fornecedor. Nunca... Interessante a percepção do mercado. O mercado entendia que a empresa era a primeira coisa, tem participação. Mas não, e nunca o Mac tentou fazer e comprar participação na Martin Brauer? Não. Porque faz todo sentido, né? Ficar na mão assim, olhando pelo lado do cliente, ficar na mão de um fornecedor é ruim. E o contrário é pior ainda, né? Você ter só um cliente, aí eu acho que é o... Farias, como eu costumo dizer, quem tem um cliente só não tem ninguém. Exato. Bom, aí conversando com o nosso diretor-geral, eu falei, nós precisamos mudar essa história. E começou pelo Brasil isso? Começou pelo Brasil. Nós precisamos mudar essa história. Eu falei, não faz sentido uma empresa com nosso expertise de gestão de cadeia logística para atender as redes de restaurantes, as redes de fast food, quer dizer, nós sabemos fazer isso tão bem, não faz sentido fazer isso para um só. Né? Não, mas no mundo é assim. No mundo é assim. Eu falei, tá bom, no mundo é assim, mas alguém um dia na vida tem que pensar diferente, né? Por que nós não fazemos essa inovação, né, no modelo B2B da empresa, tal, né? Vamos fazer diferente. E tudo, Farias e Udo, na vida é perseguir, né? Determinação, desistir jamais, perseverança, né? É o ODA, né? ODA, é isso não? Ouvir, dialogar e aprender. É o ODA. Não é o UDO. É o ODA. E é isso mesmo, ODA. Bom, aí o que a gente procurou fazer? Falei, olha, a gente... Temos que ir também em contato no relacionamento com acionistas. Falei, vamos plantar a sementinha aos poucos, tal. Aí montamos um planejamento, Farias e Udo, que consistia o seguinte, bom, não vamos bater na porta direto do principal concorrente de McDonald's, né? Então, a gente começou usando... digamos, ativos que a gente que seriam destinados para venda. Fala, por que a gente, em vez de pegar aquele caminhão, né, tripartido lá, congelado, resfriado e seco,
que, vamos dizer, que a gente estaria destinando para o mercado como venda, por que a gente não fazemos a renovação da frota? A frota nova atende o principal cliente. Olha a saída aí, ó. Atende o principal cliente. E que vai ficar feliz porque tá tudo novo e zerinho. E aí a gente pega essa frota antiga, continuamos extraindo o resultado dela, ela vai continuar gerando receita para atender novos clientes. Mas no mesmo CNPJ, certo? No mesmo CNPJ. Tá. Nesse momento era no mesmo CNPJ. Aí começamos uma atividade de atender restaurantes que a gente chama de street business, né? No nosso mundo aí de food service, que é o restaurante de rua que não necessariamente ele integra uma cadeia. Aí começamos uma distribuição para restaurantes. Aí, diretor-geral, esse negócio precisa crescer. Vamos procurar algum player no mercado? Ixi. Vai bater em algum concorrente. Só coçando a cabeça assim, vem ele com as ideias. Mas você trazendo dinheiro, faturamento para a empresa, né? Isso. Aí começamos uma andança de procurar algum distribuidor local, que também já tinha uma carteira de clientes, que fazia distribuição. Identificamos um player local, começamos as conversas, né? Num dado momento já avançado de negociação, de discutir valores, de aquisição e tal, a gente começou a sentir que tinha boi na linha, Farias e Udo. Aí pesquisa daqui, pesquisa de lá, viemos a descobrir que era a Bung que também estava de olho na mesma empresa para ter um canal de distribuição para food service dos produtos dela. Né? Aí, de novo, se a gente ficar disputando a empresa, a gente ia inflacionar o mercado, o negócio. Aí, Martin Brauer e Bung decidiram formar uma joint venture para seguir juntos nessa empreitada. E aí, tendo um sócio para diluir risco, a gente batemos na porta do acionista, né? Falou, olha, antes de formalizar tudo, nós fomos costurando tudo aqui no Brasil, né? Quando a coisa já estava assim redondinha para apresentar para os acionistas, a gente falou, olha, estamos vendo aqui uma oportunidade de negócio, de seguir junto com a Bung, vamos estar diluindo o risco nessa jornada nova. Vocês topam? Olha lá, amigos conselheiros. Aplicação do quê? Dos princípios da governança. Transparência, responsabilidade corporativa. Aqui, ó, exemplo vivo. Gente. Com networking, né? Porque assim, é um parceiro que você faz as coisas, né? Ele deu muita dor de cabeça para o diretor-geral, mas... Mas aí me conta, bom, e aí os acionistas viram com bons olhos? Viram com bons olhos, até porque a gente estava vivendo um momento no Brasil que McDonald's Oakbrook tinha deixado a operação na América Latina. Vendeu para o Master franqueado, né? Vendeu para o Master franqueado, que era o Master da Argentina. Sim. O Woods Staton, Arcos Dourados e tal. E a Arcos Dourados entrou no negócio, vamos dizer, endurecendo mais as relações com o Martin Brauer do que McDonald's já endurecia. Olha só. Aliás, eu queria fazer aqui um depoimento. Você sabe que eu comecei no Mac em 93, né? E nos anos 2000 ali eu já era responsável por vários restaurantes, né? E você sabe, a gente tinha vários fornecedores no McDonald's, né? Claro, alguns deles eram distribuídos, por exemplo, a McCain via Martin Brauer, né? A gente chamava que a Martinha. A Martinha chegou. A Martinha chegou. Sério, o melhor ou um dos melhores fornecedores que eu já tive quando eu atuava no McDonald's
Porque se era 8h30 da manhã, era 8h30 da manhã. Se era 18 graus negativos na cabine, era 18 menos na cabine. Então, assim, impressionante o nível de qualidade que era entregue pela Martin Brown. Deve ser até agora assim. Não, eu imagino que sim. E que, claro, com certeza, isso tornava para outros menores, outras redes menores, um serviço meio inacessível por conta do valor também, né? Porque, assim, a qualidade requer também um valor que você tenha que pagar maior, né? Então, assim, para mim sempre foi uma referência de time, das pessoas que a gente que nos atendia, né? Eu trabalhava no Rio de Janeiro nessa época. E, assim, impressionante o nível de atendimento. Não, e é por isso, Farias, é aquela história, quando você é fornecedor exclusivo, você não tem muito para onde correr, o teu cliente te aperta demais. Aí, você falou palavras mágicas aqui. Qualidade na prestação de serviço. Chega um momento que se você não tem a receita bem dimensionada para atender essa qualidade, as contas não vão fechar. Então, literalmente, eu participei de um processo de turnaround da empresa no Brasil. Sim. A empresa não fazia remessas de lucros para os Estados Unidos. Quer dizer, pô, como assim? Como assim? Como pode? Alguma coisa está errada, né? Então, quer dizer, nesse turnaround, aí veio a ideia de atender... Da expansão, de atender novas redes, novos clientes. Qual foi o primeiro cliente que atendeu fora do Mac? Você lembra? Foi rede de cinema, Falando de rede de restaurante, tirando os restaurantes do street business, de rua, o primeiro foi o Haskell. O Haskell. O Haskell. Interessante. Depois vieram Grileto, Girafas, Bob, Subway, não necessariamente... Não nessa ordem, na tá? mesma ordem. Outback não? Outback não. Não, nunca foi cliente da Martin Brown? Pô, estranho. Para mim era. Não, nunca foi. Não. Interessante. Não, nunca foi. E essa joint venture com a Bung, depois então, as novas redes começaram a vir depois com a joint venture da Bung, né? E a joint venture me trouxe a oportunidade da minha minha segunda cadeira em conselho, né? Como era uma joint venture 50-50, né? Martin Brower e Bung elegeram seus conselheiros, conselheiros, né? Aí eu tive uma experiência de 5 anos em conselho nessa joint venture. E tinha uma estrutura, então, apartada da Martin, ou não? Ou era interna? Eu digo assim, no CEO, início, essa coisa toda, não? Não. No início estava tudo debaixo do mesmo CNPJ, em business units, digamos, separadas, tal. E foi uma experiência também muito rica, esses 5 anos de conselho. Aí você vai me perguntar, mas, Roberto, por que 5 anos no conselho e não 6, tal? Porque depois de 5 anos, a joint venture foi desfeita. Foi desfeita? Foi desfeita a joint venture. Por uma razão muito simples. Numa sociedade, numa relação 50-50, é muito complicado você ter um total alinhamento de propósito da empresa o tempo todo. E nós, enquanto acionistas, começamos a ter visões, propósitos diferentes para o negócio. Sim. Quer dizer, a Martin Brower, quer dizer, o lado Martin Brower tinha uma visão bastante formada de que essa distribuição para o street business, para as outras redes, tinha que ter um mix de produtos de valor agregado para ajudar a pagar a conta da qualidade também. Senão não paga. Claro. Se for encher um caminhão só com margarina e farinha e sair distribuindo... E arroz, que é pesado e não tem margem. Não tem como, né? Então, entendemos que
o melhor seria fazer a dissolução aí da joint venture. Tá. E aí depois a Martin Brauer assumiu essa operação. Assumiu esse negócio sozinho. E, bom, foi uma experiência bem legal. Eu, nesse período de Martin Brauer também, nesses 18 anos, né? Governança na veia, responsabilidade, né? Eu imagino. Eu além de CFO no Brasil, eu era representante dos acionistas estrangeiros também aqui no Brasil. Nossa. Então, todos os principais atos societários, tal, quer dizer, passava por você, né? Tudo passava por mim. Não, e a expansão também, né? Foi na sua época lá a Cidade do Alimento também? Foi. Isso foi um marco, né, para a Martin Brauer aqui no Brasil, né? Foi. Me conta um pouquinho como foi isso, porque assim, realmente, eu me lembro disso, eu estava lá, né, a Cidade do Alimento, né, que eles falavam, Food Tal, e isso foi quando? Isso foi em 99. Isso. Acho que eu comecei em 98, a Cidade do Alimento, acho que foi inaugurada em 99. Tá. Eu ainda comecei lá em Embu das Artes. Sim. Que era onde a gente tinha a operação. Né? Depois a gente mudou para a Cidade do Alimentos, para o Food Town. E o conceito do Food Town era o seguinte: acho que o interesse é sempre entregar para o cliente qualidade com menor custo. Então, nós reunimos naquele complexo os 3 principais fornecedores do sistema. Sim. Que era fornecedor de pães, fornecedor de carnes e o operador logístico. Com isso, todo o frete coleta, toda a conta de frete coleta de picape, como chamamos, né? Tava dentro. Estava dentro. Era só empurrar para o nosso armazém. Para os principais componentes da cozinha. O maior volume, né? O maior volume. E importante também que se diga... eu descrevi a Martin Brauer como sendo uma empresa de gestão de cadeia de supply chain e transporte, mas mais do que transporte, nós tínhamos uma operação mercantil, porque nós comprávamos os alimentos, armazenávamos e vendíamos para cada restaurante. Isso é legal, né? Porque assim, não é só transporte, né? Não é só o cross-docking que fala, né? É que pegar e tirar e picar e... Não, pelo contrário, comprava, né? Comprava volume, armazenava. Isso tudo, claro, com negociação sendo acompanhada pelo McDonald's, obviamente, né? Pela empresa que estava lá. Isso. E aí depois picava para as unidades, né? Depois picava para as unidades. Então, assim, isso é... Porque não é só operar caminhão, né? Então, aí, quer dizer, aquela história. Aí, aquela visão de finanças para agregar valor ao negócio e tal. Pô... Eu preciso ter um nível de estoques que não redunde em corte de pedido, mas que ao mesmo tempo não pese muito no capital de giro do negócio. E com muitos produtos importados, né? O nosso estoque girava muito, o que é bom, porque você também acaba não tendo perdas, né? Porque alimento Isso que eu ia dizer, tem são perecíveis, você está mexendo com perecíveis, né? Então, quer dizer, o estoque tinha que girar muito mesmo para a gente não ter perdas, né? E os importados também, né? Por exemplo, você também operava importado, como o McCain, por exemplo? Sim, McCain, os brindes. Da China, né? Da China, para o McLanche Feliz. Complexo. Era complexo, E entregar para Manaus, então, era uma operação de guerra. Não, como é que entrega alface processada em Manaus? Fala para mim. Não, era uma operação de guerra. Alface, nós tínhamos uma operação de alface que chegava a ser por frete aéreo. Isso, eu me lembro disso. Por frete aéreo. Ia de avião. Por alface chegar em Manaus com qualidade. Com a qualidade. Quer dizer, não só Manaus, mas para outras regiões bem distantes e tal. Então, foi bem desafiador. Ou seja, quanto tempo lá o total e qual foi? 18 anos. E qual foi o último desafio que você teve lá na Martin Brauer? Olha, eu diria o seguinte,
fechando essa ideia de reformulação do modelo de negócio, né? Para que a gente saia de um modelo de negócio single customer para multi-customer, quer dizer, eu e os demais colegas de gestão, né, nós precisamos implementar várias ações na empresa. Uma delas era uma mudança cultural, quer dizer, os colaboradores da empresa tinham enraizado que o propósito da empresa era atender McDonald's. Somente uma empresa. Somente uma empresa. Aí a gente começou a mudar. É difícil. Começamos a trabalhar para mudar isso. Falou, olha, McDonald's vai continuar sendo um cliente principal, mas agora nós vamos ter outros clientes que vão precisar ser igualmente bem atendidos. Então, no começo a gente via, não, isso não vai dar certo, mas vai. Principalmente tem que dar. Porque você tirou pessoas da zona de conforto, né? Tem que dar. Porque a cultura do McDonald's é uma. Dos novos clientes é totalmente diferente. Quer dizer, você precisa atender os dois com a mesma qualidade. Sim. Então, quer dizer, para que a gente pudesse atender esse novo modelo de negócio, então nós tínhamos que passar por uma revisão de cultura da empresa, uma reformulação em processos, porque um dos meus comprometimentos com os acionistas era o seguinte: vocês não vão perder o tracking do negócio. Eu prometo para vocês que nós vamos gerar para acompanhamento, para monitoramento, o resultado, né, que cada cadeia de restaurante vai trazer para o negócio. Né? Não vamos olhar o negócio como um balaio de gato, ter tudo junto e misturado. Não dá nem para ser assim, né? Não pode ser assim. Então, quer dizer, esse é um comprometimento meu como homem, como head de finanças, que nós vamos reformular os processos para ter essa segregação de resultados por cadeia de restaurantes. E, simultaneamente, quer dizer, em alguns momentos nós tínhamos que fazer uma decisão. Quer dizer, como é que a gente cresce mais rápido? Vamos avaliar outras empresas locais que estão no mesmo business, né? Então, quer dizer, eu acabei também pilotando, coordenando muitos trabalhos de M&A, mas aí eu costumo também dizer o seguinte, né? Normalmente os executivos gostam de massagear o ego e falar que comprar empresa, quanto mais empresas adquiridas, fusões, aquisições, enriquece o currículo e tal. Eu cumpria todo o protocolo, acompanhei, coordenei todos os trabalhos de M&A como mando figurino. Ao final desses processos, eu acho que vem a transparência, vem, vamos dizer, a ética na condução dos negócios, e as minhas recomendações para os acionistas infalivelmente foi: não vamos adquirir, não vamos comprar. Pô, mas como que nós vamos crescer? Vamos atrair os clientes desses players que nos interessam. Então a gente foi para o caminho da atração dos clientes. Sim, no orgânico. No orgânico, sem aquisição. Porque as contas não fechavam. A hora que você colocava no papel, no business plan. Só na emoção. Eu passei por isso no Walmart aqui no Brasil. A gente comprou aí. O Walmart no Brasil eram 3 CNPJs, 9 bandeiras, 5 formatos diferentes. Né? Então, a gente saiu aí de 80 lojas para 550 lojas, com 3 CNPJs e culturas completamente diferentes. E foi muito difícil. Uhum. Foi muito difícil. Não, é verdade. Então, assim, comprar uma empresa é a parte mais fácil. Agora, colocar para dentro e fazer a mesma cultura que você tem... São outros Quanto 500. custa isso? Não tem preço. Não tem preço.
E aí também, eu acho que um grande entregável da minha gestão na Valmet, na Martin Brauer também, foi um projeto de monetização de créditos fiscais no balanço. Como a atividade de gestão logística não é regulada, a legislação do ICMS nem sabe que existe o business de gestão de cadeia logística, né? Então, por essa razão, nós éramos muito impactados pelo tema da substituição tributária. Tá. É uma conta enorme isso aí, né? E isso é uma conta enorme. Então, então, a gente passou a acumular muitos créditos fiscais no balanço. E aí eu passei a trabalhar muito forte com consultores tributários para a gente reverter essa situação. De que forma? Sim. Aquilo que já estava ok no STF, aquilo que poderia reaproveitar. Então, mas fazer isso dentro de um caminho legal. Sim, claro. Eu sempre digo também o seguinte, eu tenho isso muito presente também comigo, minha vida toda. Diga-me com quem andas e te direis quem és. Então, nessa hora, quer dizer, nos meus 18 anos de Martin Brauer, meu consultor societário, tributário, quem era? Machado Meyer. Machado Meyer. Senhor escritório de advocacia. Eita, o melhor. E junto com Machado Meyer, como é que nós resolvemos esse embaraço dos créditos fiscais em balanço? Com regimes especiais. E para conseguir os regimes especiais, só empresa com boa reputação. É verdade, histórico, né? Histórico isso. Então, falei, vamos no caminho legal, né? Vai levar mais tempo, mas vai levar mais tempo, mas vamos resolver. Mas vai ser sólido. Vai ser sólido, como tem que ser. E foi isso. Agora um caminhão de dinheiro aí, hein? 90 milhões. Ou caminhões de dinheiro. 90 milhões. Imagino. Era muito dinheiro. Na mesa, né? Muito dinheiro. 90 milhões na época. Né? Se eu for trazer para valor presente. Falar nisso, não sei se você viu, saiu uma reportagem recentemente, lembrei agora falando de caminhão, que tem um estado, se eu não me engano, Goiás, que agora ele está com câmeras na rodovia, que consegue ler a placa do caminhão, ao mesmo tempo ele faz uma busca se aquele caminhão está com o romaneio, né? Uma aplicação do serviço. Isso. E se as notas que fazem parte daquele pacote, daquele caminhão, também foram emitidas. Você viu isso já, não? Já vi. Isso é antigo ou é de agora? Não, isso já é antigo. Porque com o advento da nota fiscal eletrônica... Não, isso sim, mas eu digo assim, você pegar a placa, então assim, ele lê a placa... relacionar com... Isso, ele bate, né, ele lê a placa aqui numa altura da rodovia, e a 5 km à frente tem um posto fiscal. Então ele está lá lendo, lá na frente, ele só para quem realmente está fora. Ou seja, aqui não tem a ordem de serviço do caminhão, do transporte, porque todo caminhão que está embarcado com alguma coisa tem uma ordem de serviço. Sim. Então ele faz essa checagem lá na ordem de serviço, cruza com as notas fiscais para ver se realmente a recolha dos impostos foi feita correta. Só que assim, me parece que isso já existia no passado, mas agora está sendo aplicado, né? Ou seja, não tem mais para onde correr. Porque assim, imagina você uma Martin Brauer, uma empresa que faz tudo certinho, competir com um monte de empresas que não... Não dá. Como administradores, como gestores, como conselheiros, quer dizer, uma coisa que tem que estar sempre no nosso radar é preservar a reputação do acionista. Né? Acho que nós temos que agregar valor no longo prazo, tal, mas se não preservar a reputação do acionista também, a coisa não para de pé. Se não preservar a reputação... É questão de tempo só. É questão de tempo. É o voo de galinha no curto prazo. Não adianta. Sério, 18 anos de Martin Brauer, qual o maior aprendizado? Eu acho que o maior aprendizado aqui foi a possibilidade de ter
trabalhado esse turnaround da operação. Eu falava que a empresa nunca tinha distribuído dividendos até eu chegar, e olha que eu cheguei em 98, a empresa estava no Brasil desde a chegada de McDonald's, né? Então, eu acho que esse trabalho é algo que eu gosto de colocar na mesa, trazer com muita satisfação. E por detrás disso, todo o rearranjo que precisamos fazer em reformulação de processos, de cultura, acho que... Foi bastante abrangente. Foi bastante abrangente. Ou seja, está pronto para assumir várias outras posições de conselho, uma vez que passou... uma vez que passou... Mais do que pronto. Um monte de desafios aqui, né, dentro do Brasil, reportando para fora, inclusive. Bom, Serer, vamos lá. A gente seguindo aqui para o final, então. Excelente história tua, hein? Parabéns, hein, meu amigo? Não, então, acho que seguindo aqui para o final, acho que só para fechar... Ok. Acho que eu tive 3 grandes momentos, ciclos. 3 grandes ciclos. O primeiro de auditoria externa, auditoria independente, carreira executiva, e o 4º ciclo mais recente, que é o dos trabalhos de consultoria que eu venho desenvolvendo. Desde quando? Desde 2016. 2016, Desde 2016. E nos trabalhos de consultoria, eu também gostaria aí de dividir aí com vocês uma experiência muito rica e intensa que eu tive trabalhando com o Pátria Private Equity. Olha o Pátria. Em trabalhos de apoio em atividades de M&A. Tá. Junto com os times das teses, avaliar as teses, tocar os due diligence operacionais, legal. Contábeis, financeiros, até chegar no valuation. Tá. Construir um modelo transformacional para as teses de investimento, porque toda tese vai começar com uma plataforma, isso vai nascer de um modelo as-is, um modelo atual, e pensando no modelo de negócio, o que eu vou querer ser lá na frente, como é que eu construo essa ponte de onde eu estou para aquilo que eu quero ser, o que eu vou precisar, em que momento e qual vai ser o plano de ação para isso. Sensacional. Olha, foi um trabalho lindo que eu tive a oportunidade de desenvolver com eles. Aprendi muito. O Pátria, os caras são faixa preta, né? Aprendi muito. E ainda continua fazendo esse trabalho com eles? Com eles não. Não. Com eles não. Tá, então começou lá em 16. Isso. Agora não. Agora não. Agora não mais. Tá. E aí, esse trabalho de consultoria fez com que você também pudesse abrir um pouco mais a visão para o conselho, uma vez que você já atuou no conselho. Por isso que você vem aí ao longo dos últimos meses, né? Se empenhando, se debruçando sobre esse tema para atuação em conselhos. Atuação em conselhos. E também, agora, pensando em transição mais forte, agora com mais força para conselho, que agora eu estou vendo assim, direcionando toda a minha munição, eu acho que é bem compatível com o meu momento de vida e tal, direcionando toda a munição, toda a caixa de ferramentas, como energia, toda a energia, buscando novas oportunidades em conselho. Que vem a 3ª oportunidade, a 4ª, a 5ª e muitas outras. E nisso estamos juntos nessa empreitada aí, Farias, com Board Academy, com Master Board. Você está desde quando na Board Academy? Primeiro momento. Um ano e pouquinho. E como é que você chegou aqui? Na Board Academy, como é que... Publicações de LinkedIn. De LinkedIn. É o que eu comecei a visualizar de LinkedIn. Tá. Aí me despertou interesse, deixa eu entender esse negócio um pouco melhor aí. Você fez o PFCC? Não. O programa de formação vai fazer ainda, né? Vou fazer. Quer dizer, como eu digo, a vida profissional é um eterno lifelong learning. Quer dizer, embora eu já tenha certificação de conselheiro... Você fez no IBGC? Pelo IBGC. Tá, sim. Qual a turma você fez? Você lembra? Sim, a turma 56ª. Antes da gente, Farias. 56ª. Eu fiz a 71, você fez? 72. É verdade, a gente fez junto. Legal. Então, quer dizer, apesar de eu já ter a certificação, mas
certamente, eu dentro do programa do Masterboard, eu vou fazer Sim, claro. o PFFC, o Lean Governance. Sempre agrega, a gente sempre aprende, sempre vamos adicionar mais alguma coisa Não, e conhecer novas pessoas, novas oportunidades, né, Sérgio? Networking, sem dúvida. Sem dúvida. Isso é muito importante. É muito bom te ter aqui, inclusive como investidor, né, da Board Ventures. Também. Onde você dá lá os seus pitacos e a gente agradece por isso, porque eu costumo dizer sempre, Sérgio, que a gente está subindo a mesma montanha de lados diferentes. Sim. Então, para que a gente não tenha o ponto cego, é importante o papel do conselheiro na nossa vida, né? E no Board Ventures eu agora já estou trocando conversas, mensagens com o Sérgio. Sim. Dentro de dentro da empresa que já está na plataforma. Sim, já faz parte da... Isso, eu já vi uma oportunidade aí de divulgar para 40 empresas. Uau. Na área de supply chain, em um evento onde eu vou palestrar, né? Pô, então, sensacional. Então, já falei... Avisa, hein? Falei, posso? Avisa. Será que faz sentido, de alguma forma, poder divulgar tal? Então, já falei, vamos em frente. Vamos embora. Sérgio, estamos chegando aqui ao final. Queria te fazer mais algumas perguntas, e duas delas. A primeira é, se você tivesse a oportunidade, Sérgio, de sentar à frente do Roberto Sérgio com 20 anos de idade, um jovem que estava começando a sua carreira, que conselhos você daria para esse jovem? Olha, Farias, eu diria o seguinte, eu daria 3 conselhos para esse jovem, e também 3 conselhos, o que eu falaria para os jovens, eu falo também para os empresários. Nós temos que ter 3 palavras de ordem no nosso vocabulário: engajamento, valores e ética. E as organizações necessitam de equipes e gestores firmemente engajados com o propósito da empresa, seus planos de ação. Eu trago muito enraizado isso: missão dada, missão cumprida. Sim. Sem engajamento, não se entrega. Então, eu falo para um jovem, busca o engajamento quando você está... Você vai desempenhar alguma atividade? Pode ser. Eu costumo dizer que o comprometimento, muitas vezes, ele assegura mais entregas do que muito diploma pendurado na parede como troféu. O diploma, por si só, não faz a entrega. Quer dizer, é verdade. O diploma por si só não é garantia. Não é garantia de entrega. E segunda coisa que eu falaria, que tenham valores de vida e que se comprometam com os valores da empresa. Quer dizer, os valores de vida, faça o certo, sempre, né? Sim. E que adotem a ética no dia a dia como convicção e não como obrigação. Sensacional, pelo hein? amor de Deus, olha, isso vai para um corte, com certeza, hein? Vamos lá, Sérgio. E a última pergunta, então, para passar na prova com 10, nota 10. Opa. O que você tem lido recentemente que você poderia compartilhar aqui com as pessoas que nos acompanham no podcast, ou até mesmo assistido de filmes, séries? Tá. Olha, Farias, eu fiz uma leitura que eu recomendo, que é o Caixa Preta da Governança. Aqui, se eu não me engano. Caixa Preta da Governança. Isso, da Sandra Guerra. Isso. Agora eu pretendo ler é um livro já bem antigo, que é o Sementes da Vitória, do Nuno Cobra. Sim, o Nuno. Onde ele cobre todo o trabalho que era feito com o Ayrton Senna, a preocupação com a saúde, né? Saúde física e mental. Né? Para ter força e motivação nas corridas. Né? E
tenho duas dicas do que eu pretendo. Eu gosto de olhar para o futuro, né? Do que eu pretendo ver na TV. São 2 filmes, que é o Privacidade Hackeada. Ok. Que conta do escândalo do que ocorreu nas últimas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Sim, né? sim. E 2 Papas, que trata da importância da sucessão na Igreja Católica. Então, toda a trajetória de sucessão do Papa João Paulo para o Papa Francisco. Sensacional. Não, do Papa João Paulo não, do Papa Bento XVI. Bento XVI, ok. O Papa Francisco. Vou trazer você para falar na comissão temática de empresas familiares e sucessão. Boa! Não, Udo, você sabe, nesse seu comentário aqui, acho que a gente está caminhando aqui para o encerramento. Minha trajetória profissional, apesar de feitas em empresas gigantescas, Camargo Correia, Martin Brauer, do grupo Reis Holdings e tal, mas, na essência, são empresas de capital fechada. São empresas familiares. Então, na minha vida, eu transpirei empresas familiares. No Life Long Learning, eu também fiz um curso um treinamento, uma certificação de governança em empresas familiares no IBGC. É um tema que eu também gosto muito. Tá? Mais de 90% das empresas no Brasil são familiares. São familiares. Nascem familiares. Não tem jeito, né? Não tem jeito. A gente precisa entender como tudo funciona nas empresas familiares, né, Udo? Para conseguir ajudar esse pessoal. Que eles precisam muito de ajuda. Serer, muito obrigado. Que papo gostoso aqui. A gente ficou 1h30 falando e conhecendo um pouco mais a história do Serer. Então, queria aqui abrir para você, para últimas palavras aqui no nosso podcast, depois já para o Udo, por favor. Serer, obrigado pelo que você compartilhou agora e como a gente sempre fala, a gente sempre aprende alguma coisa. Então, obrigado, cara, sabe? Desejando sucesso nessa nova fase como conselheiro. Espero que a gente tenha intensas e muitas interações ao longo aqui da nossa missão dentro da Board Academy, né? E conte sempre comigo para o que deve e agradecer também pela sua participação no Board Talks. O Serer, né, arrasou lá no Board Talks. Muito obrigado, Serer. Não, imagina. Olha, eu queria aqui colocar para vocês da minha gratidão de estar podendo compartilhar um pouco do que foi minha experiência profissional e que isso sirva de aprendizado para aqueles que vão ver nosso podcast e que possa servir de inspiração também para outras pessoas, né? Né? Com certeza. Como sempre falamos, né? Existem 2 formas de aprender: ouvindo a experiência de quem já passou por um aprendizado, ou ficar perseguindo o caminho da tentativa e erro. Né? Então, que todos tenham a oportunidade de evitar o caminho do tentativa e erro. É isso mesmo. Serer, novamente muito obrigado. Excelente bate-papo aqui que a gente teve, muito aprendizado. E novamente, né? A cada semana a gente tem aqui um profissional, um conselheiro que vem compartilhar conosco as experiências e os desafios da vida aí profissional, da vida corporativa, por onde passaram. E claro, como colocou o Serer, só existem 2 formas de aprender na vida, ou de seguir a vida, usando a experiência de outras pessoas que já passaram por isso, ou na tentativa e erro, que não é a melhor forma. E hoje eu também aprendi a usar o Oda. Por favor, ouça, dialogue e, por favor, continue para sempre aprendendo. Porque o mundo está numa esteira rolante. Se a gente não estiver correndo, parece que andando a gente fica para trás. Então, se você gostou desse episódio, por favor, considere se inscrever aqui no canal, ativando o sininho para os próximos episódios. E a gente se encontra então na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.